Boa noite. Hoje é dia 27 de setembro. Estamos aqui avançando pela madrugada do dia 28 de setembro, transcendendo o dia de Cosme e Damião e Dom para fazer esta palestra intitulada Os Senhores dos Sete Raios ou os Mestres da Grande Fraternidade Branca. Primeiro ponto: quem são os senhores dos sete raios ou os mestres da fraternidade branca? São seres iluminados que estão nas oitavas do grande sol central, zerados com a lei do karma, puros em sua essência, que estão unidos, independente de religião e religiosidade, unidos na luz crística, para que o planeta Terra deixe de ser um planeta de expiação e passe a ser um planeta de regeneração. Também, os mestres da grande fraternidade branca do espaço, eles se importam com a preservação do planeta para a evolução do homem. Ou seja, eles querem que o homem não destrua este planeta, que é instrumento de sua evolução através de sucessivas reencarnações. E, portanto, junto com os anjos, arcanjos, devas e elementais da água, do ar, do fogo e da terra, eles inspiram os governantes das nações para que não haja a Terceira Guerra Mundial, evitando um mal maior de flagelo que a fraternidade negra ou dos dragões tanto almeja, e que haja o equilíbrio e o amor universal para que a paz profunda predomine entre os povos como irmãos, independente de serem nações distintas, terem religiosidades distintas ou crenças diferentes, de tal maneira que todos devem se unir na senda da iluminação dos mestres ascensionados pelo ato único e universal do amor fraternal. Então, os mestres existem para que o homem evolua no planeta e atinja, através de sucessivas reencarnações, a sua maestria, para que o planeta deixe de ser um planeta de expiação e passe a ser um planeta de regeneração, para que o homem não destrua este planeta e para que a lei do equilíbrio universal entre os planetas, entre as nações, entre os sistemas solares em todo o universo, seja uma verdade. E que este equilíbrio parta do coração de cada ser vivo, seja deste planeta ou de outro planeta, seja deste sistema solar ou de outro sistema solar, de tal maneira que todos se unam como irmãos no amor, que foi o maior legado do Mestre Jesus, o Cristo, através do exemplo de sua vida e do seu sacrifício a toda a humanidade. De tal maneira que o sacrifício do Mestre Jesus, do Cristo, fez com que o planeta se elevasse espiritualmente e progredisse e acelerasse a sua evolução para ser planeta de regeneração.
definição de Emmanuel nas penas de Francisco Cândido Xavier, no livro Caminho da Luz, página 16, editora Pensamento. Diz Emmanuel através das penas de Francisco Cândido Xavier. Rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos de nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo, Criador do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas distintas das vidas de todas as coletividades planetárias. Esses senhores são chamados senhores dos 7 raios e integram o conselho kármico que julga a vida de cada homem e o que deve fazer cada homem para progredir em suas sucessivas reencarnações e julga o karma de toda a humanidade. São chamados senhores do karma. Dentre esses senhores do karma, temos o Mestre Jesus o Cristo, a deusa Pórtia, a mestra Kuan Yin, a deusa Palas Atenas, o mestre Saint Germain, dentre outros mestres ascensionados. Então, o que é a Fraternidade Branca? É um colegiado de espíritos puros, zerados com a lei do karma, que orientam a evolução individual de cada homem, que orientam a evolução do planeta como um todo, que orientam o equilíbrio do sistema planetário e que lutam contra a fraternidade negra para preservar o planeta e não se deflagrar a Terceira Guerra Mundial, para que o planeta sirva de evolução ao homem e à humanidade nesta transição de expiação para a regeneração. Assim seja. Seus nomes: primeiro raio, raio azul, rei, mestre El Moria. Segundo raio, raio amarelo, mestre Kut Rumi. Terceiro raio, raio rosa, mestre Paulo o Veneziano. Quarto raio, raio branco, mestre Serapis Bey. Quinto raio, raio verde da saúde, mestre Hilarion. Sexto raio, raio vermelho rubi, mestre Jesus o Cristo. Sétimo raio, raio violeta, mestre Saint Germain. Vamos falar de cada raio, da atribuição de cada raio e dos seus integrantes. Primeiro, raio cósmico. Cor: azul rei. Retiro espiritual. Darjeeling, na Índia. É o retiro etérico. É o templo da vontade divina em Shigasti, nas montanhas de Darjeeling, na Índia. Dia: domingo. Diretor: bem-amado mestre El Moria. Arcanjo: Miguel, ou Micael, aquele que é como Deus. Elohim: Hércules ou Heracles, e seu complemento divino, Amazon. Encarnações do mestre El Moria. Rei mago Melchior, que visitou Jesus em sua gruta essênia, quando do seu nascimento. Rei Arthur, da Távola Redonda, e Abraão, patriarca do povo judeu. Pessoas influenciadas
governantes e juízes de direito. Propriedade espiritual e etérica, desobsessão, intuição para harmonização entre os governantes, limpeza áurica e limpeza de chakra. É só invocar a chama azul, que vem de alfa e de ômega, fechar os olhos, mentalizar um tubo de chama azul, que você estará, de acordo com a sua fé e a vontade da sua divina presença em seu coração, ligado com o arcanjo Miguel e com o mestre El Moria. Segundo raio, raio amarelo dourado, simboliza a sabedoria. Enquanto o raio azul simboliza a fé, o raio amarelo simboliza a sabedoria. Dia, segunda-feira. Diretor, bem-amado mestre Kuti Rumi, patrono da egrégora Rosa Cruz, da antiga e mística ordem Rosa Cruz Amorque. Neste raio encontramos o povo do Oriente. Na China, Lao Tse e Confúcio. E o mestre Lanto e Kuan Yin, a deusa da misericórdia. Acima do plano mental, do plano búdico ou nirvânico, o Lorde ou Buda Maitreya, do terceiro milênio. Acima do plano mental, no plano nirvânico, o mestre Akhenaton, fundador do monoteísmo no Antigo Egito, e também o mestre Jesus, o Cristo. Todos os mestres ascensionados estão nas oitavas do grande sol central. Todos estão acima do plano mental superior. Virtudes ou propriedades etéreas, sabedoria divina. Arcanjo Jofiel, o arcanjo que intui os professores e educadores, também os artistas. Elohim, Cassiopeia e seu complemento divino Minerva. Encarnações do mestre Kutumi, Rei Mago Gaspar, Pitágoras, Francisco de Assis, Mahatma Gandhi, a grande alma. E o mestre Kuti Rumi, como falei, é patrono da egrégora Rosa Cruz Amorque. Mahatma Gandhi, uma das encarnações do mestre Kuti Rumi, libertou a Índia sem derramamento de sangue, através da meditação e de atos pacíficos. E disse: quando uma alma se eleva à plenitude do amor, anula o ódio de milhões. Quando uma alma se eleva à plenitude do amor, anula o ódio de milhões. Quando uma alma se eleva à plenitude do amor, anula o ódio de milhões, assim seja. Pessoas influenciadas, educadores e cientistas, na descoberta de curas para doenças até então incuráveis. Propriedades etéreas, descobertas de curas e invenções para o bem da humanidade. Desenvolvimento da cultura. Templo etérico, Caxemir, na Índia. Também encontramos um templo de toda a fraternidade branca, inclusive do raio amarelo, no deserto de Gobi, no Antigo Egito. No silêncio do deserto,
os mestres eteriamente se manifestam em prol da humanidade. O raio amarelo ainda abrange a linha do Oriente, o povo do Egito, etérico, espiritual do Egito, do Japão, os espíritos de luz do Egito, do Japão, do Tibete, da Índia, o povo etérico dos sheiks árabes, dos ciganos do deserto, do Himalaia e também do Buda do terceiro milênio, é o Buda Maitreya, o Buda da sabedoria. Terceiro raio, raio rosa. O raio rosa, o dia consagrado é terça-feira. Diretores Paulo Veneziano, auxiliado pela mestra Neida, mestra Rowena, mestra Kuan Yin, deusa da misericórdia, e mestre Jesus o Cristo, porque o raio é do amor. Jesus não poderia ficar fora desse raio. Jesus também é conhecido com o nome etérico de Sananda, de mestre Sananda. Retiro espiritual, sul da Índia, é o templo etérico do Sol sobre Nova York. Virtudes ou propriedades etéreas, amor divino, que supera as diferenças religiosas, filosóficas, ideológicas, tendências sexuais, ideologias políticas, reunindo-os todos dentro do amor puro, que tudo supera. Amor puro que reinas sobre todo o universo. Arcanjo Samuel, Elohim Orion e seu complemento divino Angélica. Encarnações de Paulo o Veneziano, encarnação conhecida como Paulo Veronese, o artista. Pessoas influenciadas, diretores de orfanatos, asilos, freis, irmãs de caridade, que lidam com doentes, hospitais, velhos e crianças. Templo da Consolação, na ilha de Ceilão. Templo da liberdade, da beleza e do amor e das artes. Esse templo da consolação. O mestre Paulo Veneziano é o Mahashohan, é o diretor do Raio Rosa, mas que coordena como diretor maior todos os mestres que dirigem os demais raios. E todas as vezes que estamos diante de desavenças, de crises, de brigas e de possibilidades de guerra, nós podemos mentalizar os envolvidos, sejam singularmente envolvidos ou coletivamente envolvidos, para dissolver a querela na luz do raio rosa, do amor puro. Quarto raio, raio branco cristal. Dia consagrado, quarta-feira. Retiro Luxor, no Antigo Egito. Na pirâmide de Kelps, no Vale dos Reis. Diretor, mestre Serapis Bey, mestra Maria, mãe de Jesus o Cristo. Encarnação do mestre Serapis Bey foi o faraó Saófis que iniciou Jesus, quando, dos 13 aos 30 anos, peregrinou em fraternidades esotéricas, se iniciando na Índia, no Egito e em outras civilizações
para conhecimento das culturas ancestrais daqueles povos da antiguidade. E o faraó Saófis foi o hierofante que iniciou Jesus na pirâmide de Quélpis, no Antigo Egito. Pirâmide iniciática por excelência. Iniciou Jesus o Cristo nos mistérios egípcios. Jesus também teve iniciação na fraternidade essênia no Monte Carmelo, que é situada na Ásia. Arcanjo do raio branco, arcanjo Gabriel, da lua cheia. É o arcanjo de Maria, da mãe de Jesus o Cristo. Elohim, Cler e Astreia. E seu complemento divino, Cáritas. Templo, Luxor, é o templo etérico no Antigo Egito, próximo às construções da era de Ramsés II. Virtudes, pureza, paz, se coaduna com a bandeira etérica branca da paz, com a paz universal. Este raio tem harmonização com os elementais. Da terra, são os gnomos, com o chamado príncipe dos gnomos, Gobi. Do ar, os silfos, com o chamado príncipe dos silfos, Paralda. Da água, Ondinas, com o chamado príncipe das águas doces e salgadas, Nixá. E do fogo, Salamandras, com o chamado príncipe Dijin. Muito bem. Então, pessoas influenciadas, todas que estão em Querela, porque o raio branco é o raio da paz profunda, que dissolve guerras, brigas, desentendimentos. Enquanto o raio rosa também dissolve guerras, brigas e empreendimentos. Mas traz o raio rosa o amor universal. E o raio branco, a paz universal. Tem até um canto de louvor gnóstico da Fraternitas Rosacrucianis Antiquas, que a paz esteja comigo para que eu participes da luz, que a paz esteja contigo para que participes da luz, que a paz esteja conosco, que a paz esteja convosco, para que participemos da luz. Assim seja. Quinto raio, o raio da chama verde. Dia, quinta-feira, é o raio da cura. É o mestre Hilarion. Em sua encarnação, ele foi o apóstolo Paulo de Tarso, que ia para Damasco perseguindo os cristãos e que ficou cego por uma luz intensa e ouviu uma voz: Paulo, Paulo, por que me persegues? Quem és tu, ó Senhor? Para saber por que te persigo. Sou Jesus, o Cristo, a quem me persegues. Paulo ficou cego, se arrependeu e tornou-se o apóstolo que, superando os 12 apóstolos, foi o 12º apóstolo no lugar de Judas, o traidor, e que conheceu o Cristo, não fisicamente, mas etericamente. Portanto, ele é apóstolo. O que difere de evangelistas que não conheceram Jesus pessoalmente. Lucas, por exemplo, conheceu Jesus pessoalmente, é apóstolo. João conheceu Jesus pessoalmente, é apóstolo. Já Mateus... Não, eu digo, me perdoem. Mateus conheceu Jesus pessoalmente, é apóstolo.
João conheceu Jesus pessoalmente, é apóstolo. Lucas não conheceu Jesus pessoalmente, portanto é evangelista. E Marcos não conheceu Jesus pessoalmente, é evangelista. E Paulo conheceu Jesus eteriamente, é um apóstolo do Cristo, chamado e convocado para uma missão crística, evangelizar os gentios em toda a face da terra. E o Paulo em Coríntios disse que entre a fé, a esperança e o amor, o mais importante é o amor, porque de nada adianta falar a língua dos anjos, distribuir todos os bens aos pobres, queimar o corpo em obração à ode divina, se não existe o amor. Porque o amor é tolerante, o amor tudo suporta, o amor não é invejoso, o amor não destrói vidas e constrói vidas, e o amor é imperecível e eterno. A fé passará, a esperança passará, a liturgia passará, mas o amor, por ser eterno, permanecerá. Amando ao próximo, como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas, saberemos, como disse Jesus, que somos seus discípulos. Porque a lei do amor é o maior legado do Mestre Jesus o Cristo. A prática, como o raio verde é um raio que lida com a saúde e com a cura, porque é o raio da medicina, tanto é que o anel de grau do médico é verde, ele lida com moribundos, com pessoas doentes, em hospitais, em manicômios, em ambulatórios, e encontramos na aura dos freiras, doutores, doutoras, enfermeiros e enfermeiras, e todos que lidam com a saúde, o raio verde. E o raio verde protege da contaminação esses médicos e protetores da saúde. Por isso é tão importante, antes de começar o seu ofício, rezando o Pai Nosso, se harmonizar com o raio verde da cura. O templo é o templo da verdade, etérico, na ilha de Creta, Grécia Antiga, no plano etérico. Sexto raio, raio vermelho rubi, diretor, Mestre Jesus o Cristo, mestre do amor, da paz, da misericórdia e do perdão, onde o legado do amor se viu com seu sacrifício na cruz. E o fato de dar vista aos cegos, fala aos mudos, oitiva aos surdos, limpar os leprosos, fazer andar os paralíticos, ressuscitar os mortos, sendo o maior legado do universo, o amor universal do Cristo Jesus por toda a humanidade, indistintamente, dando sua vida para resgatar o karma do planeta e da humanidade. Dia consagrado é o Dia do Amor Universal, sexta-feira. Retiro, Transilvânia e Romênia. Virtudes, misericórdia, perdão, amor e compaixão. Arcanjo é o arcanjo do elemento terra, é o arcanjo Uriel. Lembro que ao lado de Uriel, do elemento terra, existem os gnomos. Uma observação à parte. 3 arcanjos são reconhecidos pela Igreja Católica: Miguel, Gabriel e Rafael. Cabalisticamente, para completar os elementos da natureza, veio Uriel. Uriel, que é o do 6º raio, representa o elemento terra. Miguel, que é o 1º raio, representa o elemento fogo. Gabriel, que é do raio branco, ou 4º raio, representa o elemento água. E Rafael, que é do ar, é do 5º raio, raio verde,
representa o elemento ar. Então temos raio azul, Miguel, fogo. Raio verde, Rafael, ar. Raio vermelho, Rubi, Uriel, terra. Raio branco, Gabriel, água. É o arcanjo de Maria e da lua cheia. É o anjo da guarda de Maria. Encarnação do Mestre Jesus. Mestre Jesus, o Cristo. Pessoas influenciadas, sacerdotes, religiosos, pessoas que desejam servir ao próximo abnegadamente. Virtudes, irradiação do amor universal, do perdão e da misericórdia através da chama vermelho rubi. Templo, templo da ressurreição sobre a Palestina, templo etérico. E também temos um retiro na Transilvânia e na Romênia. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Jesus, o maior mestre cósmico da humanidade, do planeta e de todas as galáxias. Lembro que o primeiro mestre a atingir a iluminação foi o